Diz assim, meus irmãos, a santa e inerrante palavra do nosso Deus. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Que o Senhor possa falar conosco, irmãos, essa noite através da pregação da sua palavra, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vivemos em uma geração que valoriza muito a experiência, mas valoriza muito pouco a perseverança. Quando tudo vai bem, é fácil afirmar que Deus é bom, como muitas pessoas o fazem. Quando estão cercados de bênçãos, elas dizem: Deus é bom. Porém, o verdadeiro estado do coração costuma aparecer quando surgem as dificuldades. É nas horas, meus irmãos, de escassez, é nas horas de sofrimento, enfermidade, perseguição ou frustração que somos confrontados com perguntas profundas. Em quem realmente confiamos? O que sustenta nossa fé quando as circunstâncias parecem contrariar as promessas de Deus? Até que ponto conhecemos o Senhor ou apenas desfrutamos das suas bênçãos? Essas perguntas, elas não são novas. Elas acompanham, meus irmãos, o povo de Deus desde o Êxodo. Israel foi muito privilegiada. Ela contemplou os milagres extraordinários do Senhor. Entretanto, diante das provações do deserto, o povo revelou que havia visto as obras de Deus, mas ainda não conhecia os seus caminhos. É justamente para esse episódio que o autor de Hebreus conduz seus leitores. Ele não lhes apresenta aqui uma nova estratégia para enfrentar o sofrimento. Ele lhes recorda uma antiga advertência das Escrituras. Porque aqui é bom nós lembrarmos mais uma vez, o contexto pelo qual o autor escreve para os seus leitores é um contexto de perseguição. Então, o autor não apresenta aqui para eles uma nova estratégia para enfrentar o sofrimento. O que ele faz é recordar uma antiga advertência da Escritura. Citando o Salmo 95, ele demonstra que a voz que falou no passado continua falando no presente. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Irmãos, a mesma voz que advertiu Israel continua chamando a sua igreja ao arrependimento, à perseverança. Assim nós podemos dizer que Hebreus transforma um acontecimento ocorrido séculos antes, o Êxodo, o que o povo passou ali peregrinando no deserto, em um espelho, meus irmãos, para todos aqueles que professam seguir a Cristo. A incredulidade que destruiu aquela geração que saiu do Egito e pereceu no deserto. Aquelas pessoas que duvidaram de Deus, que agiram com incredulidade, elas pereceram. E a mesma coisa pode acontecer com pessoas que estão dentro da igreja, que são chamadas de cristãos, mas têm seus corações endurecidos. Meus irmãos, o deserto mudou. O coração humano, porém, continua o mesmo.
O coração humano continua necessitado da mesma graça e da mesma perseverança. E nesse texto aqui, meus irmãos, o autor, ele mostra como a incredulidade afasta o homem do Deus vivo e nos apresenta aqui 3 advertências que devem preservar o nosso coração da incredulidade, que vai nos manter firmes no caminho para o descanso de Deus. Observe aí a primeira advertência. A incredulidade, ela começa quando deixamos de ouvir a voz de Deus. Versículos 7 e 8. O versículo 7 inicia com uma afirmação extraordinária. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. O autor não escreve, como disse o Espírito Santo, mas ele diz. Como diz? O verbo está no presente, porque embora o Salmo 95 tenha sido escrito muitos séculos antes, a mensagem desse salmo continua sendo a própria voz de Deus para a sua igreja. A Escritura, meus irmãos, não é apenas o registro do que Deus falou. A Escritura é o instrumento por meio do qual Deus continua falando ao seu povo. E muitos rejeitam, meus irmãos, as Escrituras, preferem outras coisas, ouvir falsos profetas, falsos mestres. Essa elevada visão das Escrituras permeia toda a carta aos Hebreus. Logo na abertura da epístola, meus irmãos, o autor afirma que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. A Bíblia reconhece, meus irmãos, plenamente os autores humanos, mas enfatiza que a sua origem é divina, como ensina Pedro, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por isso, quando nós abrimos as Escrituras, nós não estamos diante de um documento antigo, irmãos. Como muitos livros antigos, para um estudo histórico, nós estamos diante, meus irmãos, da voz viva do Espírito Santo. Eu fico assim chocado com tanta gente na igreja evangélica hoje, querendo ouvir certos profetas. E a Escritura está diante delas. Eu lembro de uma ocasião, essa ocasião foi quando eu estava no seminário. Eu estava indo no ônibus de estudantes, né, que iam para a Universidade Federal e para outras universidades. E lembro de que uns jovens lá estavam falando de um culto maravilhoso que aconteceu em uma determinada cidade. E ele falava muito, né, de uma pessoa que estava lá na igreja e ele disse o seguinte: olha, foi maravilhoso. Ele foi para o púlpito, fechou a Bíblia e começou a profetizar na igreja. Como é a história? Ele fechou a Bíblia e começou a profetizar na igreja. Meus irmãos, que incoerência é essa? Que espírito é esse? O Espírito Santo, irmãos, ele usa a palavra para falar conosco. Ele inspirou a palavra, homens, para que nós tivéssemos a palavra, os 66 livros sagrados, palavra de Deus. Estamos diante da voz viva do Espírito Santo. O mesmo Deus que falou no deserto, ele continua falando à sua igreja, meus irmãos. Essa é precisamente a razão pela qual Hebreus fundamenta todas as suas exortações na palavra de Deus. O autor, ele sabe que somente a voz divina tem autoridade suficiente para sustentar crentes perseguidos, levar esses crentes à perseverança. Observe ainda que a advertência começa com uma palavra decisiva. Ele diz assim: hoje. Esse hoje já atravessara séculos, irmãos. Primeiro, referia-se à geração do Êxodo. Depois foi aplicado pelo salmista à sua própria geração no Salmo 95. Agora,
o autor de Hebreus o aplica novamente aos cristãos do primeiro século. E pela inspiração do Espírito Santo, continua sendo dirigida também à igreja dos nossos dias. Enquanto Deus concede o hoje da sua graça, sua voz continua chamando pecadores ao arrependimento. Enquanto Deus concede o hoje, meus irmãos, o hoje da sua graça, sua voz continua chamando os crentes à perseverança. A oportunidade permanece aberta, queridos, mas ela não permanecerá para sempre. Essa oportunidade não permanecerá para sempre. Porque se Deus te chamar hoje, se você não for um crente verdadeiro, você irá perecer por toda a eternidade. Depois da morte não existe uma segunda chance. O próprio autor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz que depois da morte segue-se o juízo. O Espírito Santo prossegue dizendo: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Perceba, meus irmãos, que o problema não era a falta de revelação. Israel ouviu claramente a voz de Deus. O problema foi a resposta dada a essa voz. Na Bíblia, o coração representa o centro da personalidade humana. Pensamentos, desejos, vontades e decisões. Endurecer o coração significa tornar-se resistente à ação da palavra. Significa recusar-se a confiar na palavra. Significa deixar de obedecer, deixar de se submeter ao Senhor da palavra. Esse endurecimento não acontece de forma repentina, meus irmãos. Ele é um processo silencioso. Começa quando a palavra já não produz temor. Continua quando o pecador deixa de incomodar, ou melhor, quando o pecado deixa de incomodar a consciência. Veja como isso aqui é sério. Primeiro começa quando a palavra já não produz temor. Você escuta um sermão, outro sermão, isso por 1 ano, 2, 3, 4. Tem pessoas que estão há 10, 15, 20, 30 anos na igreja. Não são todos, mas alguns estão experimentando essa situação. Não tem mais temor. Muitas crianças que foram batizadas na infância chegaram à idade da razão e não professaram sua fé. Não professaram sua fé. Passou a adolescência, passou a juventude, entrou a vida adulta e essa pessoa ainda não professou a fé. Ou seja, a palavra não produz mais temor no coração dela. Ou melhor, nunca produziu. Ela nunca foi impactada pela palavra. Ela nunca reconheceu que era um miserável pecador, que estava perdida ou perdido sem Deus. E aí então, a outra fase é que o pecado já não mais incomoda. É normal. Certas práticas pecaminosas, certos costumes pecaminosos, é normal. Irmãos, tantas coisas hoje se tornaram normal, não é? Tantas coisas. E tem crente achando certos pecados normais. Normais. Podemos aqui enumerar vários. Falar como um ímpio, chamar palavrão, palavras torpes. Se vestir como mundanos. Mulheres crentes se vestindo como mulheres promíscuas. Homens vivendo dentro de um contexto de carnalidade. Escravizados pela pornografia. Escravizada por outros vícios. Pelo materialismo. O pecado já não incomoda essas pessoas. A consciência já não pesa mais.
Aos poucos, irmãos, a pessoa continua ouvindo sermões, participando do culto e lendo a Bíblia, mas seu coração já não responde com arrependimento, já não responde com fé, já não responde com obediência. Foi exatamente isso que ocorreu com Israel. Eles receberam abundantes manifestações da graça de Deus, mas responderam continuamente com resistência e incredulidade. Por isso o autor utiliza a expressão, como foi na provação no dia da tentação no deserto. Veja, meus irmãos, essas palavras remetem ao episódio de Massá e Meribá, Êxodo 17. Quando o povo murmurou contra Deus por falta de água, colocando em dúvida a sua presença, colocando em dúvida o seu cuidado. Posteriormente, essa mesma incredulidade atingiu seu ponto máximo lá em Cades Barnea, Números 13 e 14, quando Israel recusou entrar na terra prometida, porque acreditou mais nos gigantes de Canaã do que nas promessas do Senhor. A provocação, meus irmãos, consistiu exatamente nisso. Deus falava, o povo preferia acreditar nas circunstâncias. Deus prometia e eles davam mais crédito aos próprios medos. Toda incredulidade, grave bem isso, toda incredulidade nasce quando a voz das circunstâncias se torna mais convincente do que a voz de Deus. Por isso, nós temos a expressão, se ouvirdes a sua voz, não significa, meus irmãos, simplesmente escutar palavras. Nas Escrituras, ouvir implica em acolher, implica em crer, implica em obedecer. A advertência não é dirigida aqui aos pagãos, aos ímpios. Essa advertência, meus irmãos, é dirigida àqueles que estavam reunidos entre o povo da aliança. Eles ouviam a palavra, mas precisavam examinar continuamente o próprio coração para que a familiaridade com a verdade não produzisse insensibilidade espiritual. Muitas pessoas estão muito familiarizadas com a palavra e podem estar agora. Talvez tenhamos gente aqui na igreja, alguém aqui na igreja, com essa insensibilidade às coisas espirituais. Esse, meus irmãos, é um dos grandes perigos da vida cristã. Podemos acumular conhecimento bíblico, participar de muitos cultos, ouvir excelentes pregações e ainda assim permitir que o coração permaneça indiferente diante da voz de Deus. Cada sermão ouvido, grave isso no seu coração, cada sermão ouvido exige uma resposta. Cada leitura das Escrituras exige submissão. Cada exortação bíblica nos coloca diante da decisão entre confiar no Senhor ou endurecer o coração. Então, meus irmãos, o hoje da graça exige o hoje da obediência. E a pergunta central desse primeiro ponto, meus irmãos, não é se você conhece a Bíblia, mas como é que você tem respondido quando Deus fala? Como é que você responde quando Deus fala? Repito, é possível ouvir a palavra durante anos e ainda assim tornar-se espiritualmente endurecido. E isso acontece quando passamos a admirar a verdade sem nos submetermos a ela. O endurecimento não começa quando alguém abandona a igreja. Começa quando deixamos de permitir que a palavra transforme o nosso coração. Meus irmãos, sempre que Deus fala por meio das Escrituras, Ele nos concede uma nova oportunidade de arrependimento, de fé e de perseverança. Portanto, não desperdice o hoje da graça. Receba a voz do Senhor com humildade, pois um coração sensível à palavra é preservado da incredulidade que afasta o homem do Deus vivo. Receba a voz do Senhor com humildade. Nós temos agora a segunda advertência. A incredulidade se revela quando desprezamos as obras e os caminhos de Deus.
versículos 9 a 11. O autor prossegue recordando aqui a história de Israel. O versículo 9 diz assim: onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Esse povo presenciou as obras de Deus por 40 anos. Meus irmãos, a expressão aqui, viram as minhas obras, resume toda a experiência do Êxodo. Israel presenciou as 10 pragas no Egito. Israel presenciou o mar vermelho se abrindo. Eles passaram, meus irmãos, por terra seca. Receberam diariamente o maná. Beberam da água que brotou da rocha. Foram guiados pela coluna de fogo durante a noite. Protegidos com uma nuvem que os acompanhava durante o dia. Além disso, meus irmãos, durante 40 anos, suas roupas não envelheceram e os seus pés não incharam. Poucas gerações contemplaram tanto atos extraordinários da providência divina. Entretanto, em vez de responderem com confiança crescente, os israelitas, eles responderam com crescente desconfiança. O texto afirma que eles tentaram, pondo-me à prova. Não significa que Deus pudesse ser realmente testado quanto ao seu caráter, mas que o povo exigia novas demonstrações de sua fidelidade antes de decidir confiar nele. Era como se cada nova dificuldade apagasse completamente tudo o que Deus havia feito. Foi isso que aconteceu em Massá e em Meribá, meus irmãos, diante da falta de água. Eles perguntaram, veja só o que eles perguntaram: está o Senhor no meio de nós ou não? Veja que pergunta incrédula. Está o Senhor no meio de nós ou não? A pergunta revela a profundidade da incredulidade. Depois de tantas manifestações do cuidado divino, bastou uma circunstância difícil para colocar em dúvida a presença do próprio Deus. O mesmo ocorreu em Cades Barneia. Os espias, eles reconheceram que a terra era excelente, mas 10 deles convenceram o povo de que os gigantes eram maiores do que as promessas do Senhor. A incredulidade fez com que enxergassem os obstáculos maiores do que Deus. A incredulidade fez com que eles enxergassem os obstáculos como sendo maiores do que Deus. Tem até uma frase que o pessoal fala tanto, né? Quanto mais você olha para o seu problema, esse problema vai se agigantar diante de você e a sua visão de Deus vai diminuir. Mas deveria ser o contrário. Quanto mais tivéssemos uma visão correta de Deus, mais os nossos problemas seriam pequenos diante desse Deus tão grande. É verdade, irmãos, está certo. Está certo. Nós deveríamos olhar mais para o nosso Deus. Mais no nosso Deus do que nos nossos problemas. Sempre que as circunstâncias passam a interpretar Deus, em vez de Deus interpretar as circunstâncias, a incredulidade começa a dominar o coração. O diagnóstico divino aparece aí no versículo 10. Veja o que o Senhor diz: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Observe que Deus, ele não diz simplesmente que Israel desconhecia suas obras. Pelo contrário, eles haviam visto inúmeras manifestações do seu poder. O problema era mais profundo. Eles não conheciam os caminhos de Deus. Há uma diferença importante, meus irmãos, entre contemplar as obras de Deus e conhecer os seus caminhos. As obras revelam o que Deus faz. Os caminhos revelam quem Deus é. Israel desejava continuamente as bênçãos de Deus, mas não buscava conhecer o Deus das bênçãos.
Interessava-se pelo pão que caía do céu, mas não aprendia a confiar naquele que enviava o pão. Israel alegrava-se com o livramento, mas não cultivava comunhão com o libertador. Por isso, cada nova dificuldade produzia uma nova rebelião. E o Senhor afirma: estes sempre erram no coração. A palavra que sempre revela que não se trata de uma queda isolada, mas de uma disposição permanente do coração. Exteriormente, eles caminhavam com o povo de Deus, como muitos hoje. Eu não posso sondar o seu coração. Você não pode sondar o coração das pessoas que estão aqui nessa noite. Mas Moisés olhava para aquela multidão de pessoas e via aquela multidão como sendo o povo de Deus, exteriormente. Mas interiormente, muitos dos que estavam ali, uma boa parte, estavam distantes do Senhor. Jesus, ele expressaria essa mesma verdade ao dizer: e a vida é esta, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Meus irmãos, a salvação não consiste apenas em receber benefícios divinos, mas em conhecer o próprio Deus. O povo que estava caminhando no deserto queria as bênçãos de Deus, mas não queriam glorificar Deus por aquilo que Ele era. Quanto mais conhecemos o caráter do nosso Deus, mais aprenderemos a confiar nele, meus irmãos. Mesmo quando não compreendermos os seus caminhos, nós confiaremos nele. Por isso, o crescimento espiritual não é medido pelo conhecimento de doutrinas, mas pelo quanto aprendemos a descansar no caráter imutável de Deus. Grave isso no seu coração. O crescimento espiritual não é medido apenas pelo conhecimento de doutrinas, mas pelo quanto nós aprendemos a descansar no caráter imutável do nosso Deus. Mas a incredulidade tem uma consequência, meus irmãos. Veja aí no versículo 11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Que palavras duras, né, meus irmãos? Mas essa é a verdade. Assim jurei, é o Senhor que diz isso. Não entrarão no meu descanso. Essa é uma das declarações mais severas encontrada nas Escrituras. A geração que saiu do Egito experimentou, como nós falamos aqui, inúmeras bênçãos externas da aliança, mas sua incredulidade revelou que nunca confiaram verdadeiramente no Senhor. Como consequência, Deus decretou que aquela geração não entraria na terra prometida. O descanso mencionado inicialmente aqui aponta para Canaã, mas Hebreus vai desenvolver no capítulo seguinte que esse descanso terreno era apenas uma antecipação de um descanso muito maior, o descanso eterno preparado para o povo de Deus. Assim, perder Canaã simbolizava algo infinitamente mais grave. Significava permanecer fora do descanso definitivo oferecido por Deus. E aqui é importante, irmãos, observar que o problema nunca foi a insuficiência da graça divina. Deus, ele permaneceu fiel durante toda a peregrinação do seu povo. Como nós falamos aqui, meus irmãos, Deus demonstrou atos que demonstravam o seu amor, o seu cuidado. Coluna de fogo, como nós falamos, guiando o povo, o maná, caindo diariamente, a água, a nuvem. Meus irmãos, isso mostra o quê? Que Deus nunca falhou. Quem falhou foi o coração humano. Por isso, Hebreus utiliza esse episódio aqui como uma séria advertência à igreja. O maior perigo para o cristão não é a existência das provações, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós passaremos por provações. Mas o problema é responder a essas provações com o coração endurecido e incrédulo. Por isso pergunte a si mesmo nessa noite:
Você que está aqui, conhece apenas as bênçãos de Deus ou você conhece o Deus que concede as bênçãos? Você tem comunhão com esse Deus? Você tem desfrutado desse Deus como nós aprendemos na escola bíblica dominical? Você se alegra nesse Deus mais do que em qualquer outra coisa nesse mundo? Você pode dizer que o seu desejo é glorificar Ele e se alegrar nele para todo sempre? Será que existe isso no seu coração? Ou será que você tem se alegrado mais nas coisas desse mundo? Você tem se alegrado mais no trabalho, mais num relacionamento? Nós precisamos de um conhecimento que nos leva à piedade, irmãos. E não a vivermos como hipócritas, a vivermos como fariseus. A hipocrisia significa, meus irmãos, e é algo que Jesus criticou bastante os fariseus, mas naquela época, as pessoas mais piedosas, que aparentavam ser piedosas, eram os fariseus. Mas Jesus chama eles de hipócritas. Eram pessoas que demonstravam algo externamente, mas por dentro só havia podridão. Hipocrisia é isso. É colocar uma máscara. Muitos evangélicos estão vivendo assim. Passa a semana toda vivendo como ímpio. Não leem a Bíblia, não oram. Não procuram ter seus momentos devocionais. No trabalho dá mau exemplo. Em casa também não vive como um crente. Maltrata o cônjuge, maltrata os filhos. Mas quando chega no domingo, hoje é dia de culto, vamos para a igreja, todo mundo. Tá lá, vamos colocar as nossas roupas para irmos para a igreja. Ou seja, essa família vai para a igreja com máscara. Esse homem, essa mulher, vai para a igreja com a máscara. E todo mundo olha para essa família e diz, oh, que família abençoada. Mas não sabe que durante a semana, essa família, o pai, a mãe, o filho, o adolescente ou jovem, passou a semana toda vivendo como um ímpio, como um incrédulo. Temos que nos arrepender, meus irmãos. Se há pessoas assim nessa noite, se arrependa. Se arrependa porque Deus nos chama a vivermos uma vida santa e irrepreensível na presença dEle. Uma vida piedosa, de deleite em quem Ele é. Temos que nos deleitar em quem Deus é, irmãos. E a terceira e última advertência, meus irmãos. A incredulidade nos afasta do Deus vivo. Depois de recordar aqui o fracasso de Israel, o autor deixa a narrativa histórica e aplica diretamente sua mensagem aos seus leitores. Ele diz assim no versículo 12: tende cuidado, irmãos. Essa mudança aqui é significativa. Até aqui, Hebreus falava sobre a geração do deserto. Agora fala a igreja. A história de Israel, ela não foi registrada apenas para informar o passado, meus irmãos, mas para advertir o povo de Deus em todas as épocas. O uso da palavra que o autor faz aqui para irmãos demonstra que essa exortação é dirigida à comunidade da aliança. O autor não escreve aqui para ímpios, como nós falamos, mas a pessoas que professam a fé cristã e participam da vida da igreja. Isso revela um importante princípio bíblico. Ninguém está acima da necessidade de vigilância espiritual, irmãos. A perseverança não elimina a responsabilidade de vigiar. Pelo contrário, aqueles que pertencem ao Senhor demonstram essa perseverança permanecendo atentos à palavra. A advertência também nos ensina que a incredulidade não surge de forma repentina. Eu sei que a nossa visão de incredulidade é ver a pessoa abandonar a igreja, mas é quando a pessoa deixa de vigiar. Vigiar o seu coração. Você tem vigiado o seu coração, meu irmão, minha irmã? Você tem vigiado o seu coração? O que é que você tem desejado que outras pessoas não têm visto?
O Espírito Santo nos chama nessa noite a vigiar continuamente nossa vida espiritual. O autor continua: jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Observe que a raiz aqui do problema não está nas circunstâncias. O autor não está culpando as circunstâncias. Ele não está culpando aqui o deserto, as provações. Como nós falamos pela manhã, nós queremos sempre culpar as coisas que estão ao nosso redor. É por causa disso que eu tenho pecado. É por causa do ambiente. É por causa dessa pessoa. Não. O problema não são as pessoas ou o ambiente, mas é o seu coração. O ambiente só faz mostrar aquilo que de fato está no seu coração. A Bíblia apresenta, meus irmãos, o coração como a fonte dos pensamentos. O que é que você tem pensado? O que durante a semana passa pela sua mente? O que é que você mais tem desejado? Os seus afetos, como estão? As suas decisões, como estão? Quando Hebreus fala de um perverso coração de incredulidade, meus irmãos, ele mostra que a incredulidade não é apenas uma dificuldade intelectual, ela é uma disposição moral do coração que se recusa a confiar em Deus. Estes erram sempre no coração. Quando veio a provação, o povo começou a murmurar. Quando vem a provação, o que geralmente muitos crentes fazem é murmurar. Paulo diz: fazei tudo sem murmuração. E o próprio Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Meus irmãos, quando alguém de fato conhece verdadeiramente o Senhor, ele transforma suas inquietações em oração e não em murmuração. Então essa advertência, meus irmãos, ela termina dizendo que esse coração de incredulidade pode nos afastar do Deus vivo. Essa expressão aqui revela a gravidade do pecado. A incredulidade nunca é neutra, ela sempre produz afastamento de Deus. Contudo, a esperança do cristão não repousa na força do seu próprio coração, mas na fidelidade de Cristo. Desde o início do capítulo, o autor nos chama a considerar atentamente Cristo. Agora nós compreendemos o porquê. Israel fracassou no deserto, mas Cristo venceu no deserto. Assim como Israel foi provado durante 40 anos, Jesus também foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Mateus 4 fala sobre isso. Entretanto, onde Israel murmurou, Cristo permaneceu satisfeito na vontade do Pai. Onde Israel tentou a Deus, Cristo respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Onde Israel se inclinou à rebelião, Cristo declarou: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Meus irmãos, Jesus percorreu o caminho da perfeita obediência que Israel jamais conseguiu trilhar. Mais do que um exemplo, Ele é o nosso representante. Sua obediência perfeita é creditada aos que creem, e pelo poder do Espírito Santo, Ele sustenta seu povo durante toda a peregrinação rumo ao descanso eterno. É por isso, irmãos, que a exortação de Hebreus nunca termina em desespero. A advertência é séria, mas aponta para aquele que preserva os seus. O mesmo Cristo que venceu no deserto caminha à frente da sua igreja e conduz essa igreja em segurança até a herança prometida. Meus irmãos, a pergunta não é se você frequenta a igreja. A pergunta não é se você conhece a Bíblia ou participa das atividades da igreja. A pergunta é: como está o seu coração diante da voz de Deus? Como está o seu coração diante da voz de Deus? Talvez você seja um cristão,
que enfrentam uma provação intensa, o Senhor o chama nessa noite a abandonar a murmuração. O Senhor te chama nessa noite a descansar em sua fidelidade. O Deus que guiou seu povo no deserto, Ele continua sustentando aqueles que lhe pertencem. Talvez você tenha permitido que o pecado endurecesse lentamente seu coração. Mas eu quero dizer para você, ainda há esperança. Ainda há esperança. Enquanto Deus diz, hoje, sua graça continua chamando ao arrependimento. Não permaneça indiferente à sua voz. Talvez você esteja entre o povo de Deus, mas nunca tenha confiado verdadeiramente em Cristo. Há muitas pessoas assim, que nunca declararam sua fé em Cristo. Eu quero dizer para você que está aqui ou nos acompanha pela internet, assim como aconteceu com muitos israelitas, é possível caminhar junto ao povo da aliança. É possível receber o batismo infantil. E chega a idade da razão, chega a adolescência. E ainda assim, permanecer distante do Deus vivo. Não basta admirar as obras de Deus. É necessário conhecer o Deus que realizou essas obras. É necessário ter comunhão com esse Deus. É necessário desfrutar desse Deus. Se alegrar nesse Deus. E para aqueles que pertencem a Cristo, há grande consolo. O Filho de Deus venceu o deserto onde Israel fracassou. Olhemos para Cristo, meus irmãos. Ele permaneceu perfeitamente obediente. Ele carregou a cruz. Ele carregou a culpa do nosso pecado. Ele ressuscitou para conduzir seu povo ao descanso eterno. Nossa esperança não está na força da nossa perseverança, meus irmãos, mas na fidelidade daquele que prometeu completar em nós a obra que ele começou. Portanto, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Corram para Cristo. Perseverem pela fé e sigam o bom pastor, porque somente nele nós encontramos o caminho seguro para o descanso eterno de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude, irmãos, a colocar em prática o que ouvimos essa noite. Em nome de Jesus. Amém.